Olá, meu amigo, tudo bem? Olha eu aqui de novo para estudar a Palavra de Deus junto com você. E o estudo de hoje será o 13º. Será sobre a graça de Deus. Para darmos início, vamos fazer uma breve oração? Ore comigo. Senhor nosso Deus, vamos passar aqui alguns minutos estudando sua preciosa palavra e pedimos a sua presença, a presença do seu Santo Espírito para que seja conosco e para que ele nos ajude a entender melhor a sua maravilhosa graça. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, a graça de Deus. Aqui está um pequeno texto dizendo assim: a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Bildade perguntou: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, o ser humano não pode se salvar por seus méritos. E aqui tem uma pergunta dizendo assim: então, se o ser humano não pode se salvar por seus méritos, estaria então o homem certamente perdido, sem solução? E a resposta é não. Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós encontramos descrito na Bíblia. Amém? Está com sua Bíblia em mão? Vamos lá. Aqui está a primeira pergunta dizendo assim: o que significa a graça? O que significa a graça? A graça significa favor imerecido e tem o mesmo significado que bondade, piedade, misericórdia ou compaixão. Tudo isso se encaixa dentro da palavra graça. Mas o principal significado da palavra graça é favor imerecido. O Senhor vem fazendo pela humanidade o que nós não merecíamos. O Senhor vem trabalhando em favor de toda a humanidade, fazendo o possível e o impossível para salvar todos nós da morte eterna. O Senhor nos concede proteção, segurança, saúde para viver, amor, água, energia, alimento, e Ele continua nos dando a vida. O fôlego de vida dele está em nós. Tudo isso que Ele concede a nós é um favor que nós não merecíamos. E além disso, cada dia que vivemos é uma oportunidade que Deus oferece a nós para buscarmos a salvação eterna em Cristo Jesus. E isso, a salvação, nós também não merecíamos. Mas Deus, com sua grande bondade, concede a nós todas essas coisas. Isso que é graça. Muito bem, agora que sabemos o que significa a graça, vamos avançar para a segunda pergunta, que diz assim: como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento? Essa pergunta é interessante. Há muitas pessoas que pensam que a graça de Deus só entrou em ação após a morte de Cristo na cruz. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: hoje nós vivemos no tempo da graça, porque as leis de Deus são impossíveis de obedecer. Aí Cristo veio, obedeceu por nós, cumpriu tudo, e agora Ele deixou a graça. É só termos fé no nome dEle, na existência dEle, e tudo bem. Mas não, eles estão enganados a respeito disso. Porque a graça do Senhor não anula a obediência à lei. Paulo disse isso em Romanos 3, verso 31.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes confirmamos a lei. E o próprio Deus diz que as leis dele não são impossíveis de obedecer. Ele disse isso em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 30, verso 11. A graça do Senhor está em ação desde a queda dos primeiros pais da humanidade. E o Antigo Testamento comprova muitas vezes que Deus agia com a graça dele em favor dos seres humanos. A salvação sempre foi pela graça, desde o princípio. Leia comigo Gênesis. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim. Caso não encontrar junto comigo, pause o vídeo e achando continue. Gênesis 6, verso 8 diz assim. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja aqui, já no princípio, naquele tempo, a humanidade estava com o coração cheio de maldade, cheio de violência e não havia piedade em ninguém, não havia misericórdia em ninguém, mas Noé achou graça diante do Senhor, achou bondade, achou misericórdia no Senhor. Leia comigo também Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, verso 17 diz assim. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Veja o próprio Deus dizendo a Moisés, você achou graça diante de mim, Moisés. Leia Salmos. Salmos capítulo 6, verso 4 diz assim. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Um pouco à frente, leia Salmos 13. Salmos 13, verso 5 diz assim. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Veja aqui. Salmos 40, verso 11, vamos ler. Salmos 40, versículo 11 diz assim. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Salmo 62, leia comigo. Salmo 62, verso 12. Assim diz, e a ti, Senhor, pertence a graça. Salmo 66, verso 20 diz, bendito sejas Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Veja, muitos dizem que a graça só surgiu da cruz para cá, mas o Antigo Testamento comprova que não. E eu poderia te mostrar muito mais versos que falam da graça de Deus no Antigo Testamento. Mas para não ficar um estudo muito longo, creio que esses versos que lemos bastam. Está bem claro. Depois da queda de Adão e Eva, todos os seres humanos ficaram sem condições próprias de alcançar a salvação contra a morte. Porque após o pecado, o destino de todos era a morte eterna. Mas Deus, com sua imensa bondade, preparou o caminho para os povos seguirem seus passos e se salvarem da morte infinita. Foi por isso que ele fez o primeiro sacrifício no Éden, em favor de Adão e Eva. E depois em diante, todos fizeram o mesmo ritual de sacrifícios, como Deus havia ensinado. E todos que obedeceram fielmente os rituais e as leis de Deus, esses foram salvos pela graça, porque eles escolheram crer em Deus e obedecer o que Deus havia mandado. Ou seja,
É como se eles tivessem apenas atravessado uma ponte construída por Deus. Vou usar uma pequena metáfora para você entender como funciona a graça de Deus. Metáfora, imagine comigo. Imagine uma pessoa andando perdida numa imensa floresta, cheia de perigo, cheia de animais ferozes. Depois de tanto andar de um lado para outro, ela se depara com um rio de forte correnteza e ao lado dela uma ponte cruzando até o outro lado do rio. E lá do outro lado, ela vê casas e pessoas habitando ali, uma pequena aldeia. E para não acabar morrendo por feras na floresta, a pessoa decide atravessar a ponte e ir ao outro lado pedir ajuda. E chegando lá do outro lado, ela é ajudada pelos moradores dali e fica são e salva dos perigos da floresta. E agora tem uma pergunta aqui, de acordo com essa metáfora. Essa pessoa foi salva dos perigos da floresta só porque ela decidiu atravessar a ponte, ou ela foi salva graças aos construtores da ponte? Pensa aí. Eu não sei qual foi sua resposta, mas ela foi salva dos perigos da floresta graças aos construtores da ponte. Porque se ninguém tivesse construído aquela ponte, essa pessoa não poderia fazer mais nada para chegar do outro lado e se salvar. Assim também, eu e você não teríamos nenhuma condição de se salvar da morte se o Senhor não tivesse preparado o caminho. Assim como aquela pessoa da metáfora, assim como ela foi salva da floresta graças aos que construíram a ponte, da mesma forma nós fomos salvos graças ao Senhor que preparou todo o caminho rumo ao céu. Nós só precisamos seguir este caminho que já está preparado desde o princípio. Então, desde a queda de Adão e Eva, todos dependeram da graça de Deus para a salvação. Todos que foram salvos no tempo antigo apenas seguiram o caminho que já estava preparado por Deus. E pela graça de Deus, muitos povos do Antigo Testamento foram salvos. E da mesma forma, foi assim que muitos povos foram salvos da cruz de Cristo para cá. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para viver seguindo o mesmo caminho que o Pai Celeste preparou desde o princípio. E este caminho foi a palavra de Deus que Jesus trilhou quando vivia aqui. Por isso Cristo disse em Mateus 5, verso 17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio para cumprir a palavra do Pai de duas formas. A primeira é que ele veio para cumprir a palavra do Pai obedecendo. Assim como Deus pedia para o povo dele cumprir as leis dele no tempo antigo, quando Cristo veio à Terra, ele também estava ciente que, como ser humano, ele devia cumprir os mandamentos de Deus também. E a segunda forma é que Jesus veio para cumprir os rituais cerimoniais, que profeticamente apontava para ele. Por isso, quando ele morre na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, respondendo que os ritos proféticos estavam cumpridos, porque ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus. Essas são as duas formas que Cristo veio para cumprir a palavra do Pai. E não que ele veio para cumprir tudo e abolir depois. Não. Ele veio para cumprir obedecendo e para cumprir os ritos proféticos. E assim o viver de Jesus, seguindo o caminho do Pai, obedecendo a palavra do Pai, ficou de exemplo para todos que professam o nome de Jesus Cristo. Cristo é o caminho até o Pai Celeste, e por isso devemos seguir os seus passos
e devemos viver imitando a Cristo. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, que Jesus deixou viver dele como exemplo para nós seguir os seus passos. Então, assim como o povo no Antigo Testamento seguiram os passos de Deus em um caminho que já estava preparado pelo próprio Deus, da mesma forma Cristo deixou a vida dele como um caminho já preparado para todos nós seguir em frente. Amém por isso? Por isso ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho. Cristo é o caminho. Cristo é o exemplo para a nossa vida. O caminho até o Pai é Ele, Jesus. E a nossa parte é apenas seguir este caminho e obedecer a sua palavra. Agora vamos avançar para a terceira pergunta que diz assim: seremos salvos pelas boas obras? É uma pergunta muito interessante também. Seremos salvos pelas boas obras? Leia comigo Efésios. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, a palavra deixa bem claro que somos salvos pela graça mediante a fé. Então as nossas boas obras feitas nessa vida não têm poder nenhum e nem terá poder nenhum para fazer o Pai Celeste ficar satisfeito em conceder a nós o perdão e a salvação eterna. Uma vez pecador, todos nós merecíamos a morte, porque o ser humano após o pecado não tinha condições de fazer mais nada para agradar o Pai e receber o perdão novamente. Mas, através da graça de Jesus, o Senhor perdoou os nossos pecados e salvou a nossa vida da morte, graças aos méritos de Jesus Cristo. Então, as boas obras que eu e você fizer nesse mundo não servirá de nada para nos salvar, porque quem nos salvará é a graça de Jesus Cristo. E há muitas pessoas que pensam que fazer o bem é portal para a vida eterna. E assim muitos fazem ação de caridade, dão cestas básicas, dão dinheiro aos pobres, respeitam o próximo, trabalham com honestidade, ajudam os necessitados e fazem o melhor que podem nessa vida. E isso é bom. Isso não é mal. Se você faz essas boas ações, continue. Agora, se você faz essas boas ações e por outro lado não tiver cuidado com as ordens do Senhor, com a palavra dele, suas boas obras não servirá de nada diante do Senhor, porque boas obras feitas por nós mesmos não têm poder para livrar nossa vida do pecado e da morte. Deus deixou mandamentos para nós obedecermos. Se você vive fazendo boas obras com o próximo e não tem cuidado com as leis de Deus, então você não está fazendo nada. Se você faz boas ações, mas não tem cuidado com o que come, com o que bebe, para Deus não adianta. Porque também, até para alimentação, há leis. Então temos que ter cuidado com o que ingerimos. Se você não mostrar obediência completa no que Deus manda, suas boas obras não te levará ao céu. Ter amor pelo próximo e ajudá-los também é um mandamento de Deus. Mas não podemos se importar somente com este mandamento e se esquecer das outras ordens. Porque obedecer a Deus em algumas coisas e outras não, pode levar nós à perdição. Então deixar os caminhos de Deus de lado, ignorar suas leis, ignorar sua vontade,
para confiar em nossas boas obras para a salvação, isso é um perigo. Está entendendo? E de acordo com o que eu falei, tem uma pergunta. Então, fazer boas obras é uma ação vã? Leia aqui comigo Efésios 2, verso 10, diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E agora, como entender isso? Se boas obras não me salvará, então para que fomos feitos para boas obras? Bom, há pouco tempo atrás, eu falei que se você fizer boas obras e não tiver cuidado com a palavra de Deus, não tiver cuidado com as leis que Deus manda obedecer, então você não estará fazendo nada. Porque boas obras feitas por nós mesmos não têm poder para nos salvar. Está entendendo agora? Você não pode confiar nas suas boas obras. Você não pode confiar nas suas boas ações para se salvar. Porque isso não terá poder para encobrir seus pecados. Agora, as boas obras, as obras que levarão a nós à salvação, são as obras que o próprio Deus já preparou antes de todos os povos. Ou seja, o que vai salvar nossa vida para a eternidade é tudo o que Jesus já fez por nós. O verso que acabamos de ler, em Efésios 2, verso 10, deixa claro que Deus já preparou o caminho para nós andar rumo ao céu. E essas boas obras que Deus preparou de antemão é a palavra dele, é a vontade de Deus. É a palavra do Senhor que vai conceder a nós vida eterna. Por isso diz em Deuteronômio 8, verso 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso Cristo também disse em João 6, verso 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, meus irmãos, não é as suas boas obras feitas por você mesmo que vai te dar vida eterna, e sim é o caminho que Deus já preparou que vai te salvar. Ele preparou o caminho por causa da misericórdia dele, para eu e você escapar da morte eterna e não sermos apagados para sempre. Você lembra da metáfora que contei da pessoa perdida na floresta? Ela foi salva dos perigos graças às pessoas que construíram a ponte. Ela não chegou do outro lado por vontade própria ou por esforço próprio, e sim porque o caminho já estava preparado por outros. Assim também Deus já preparou o caminho para nós voltar para casa e vivermos para sempre com Ele. E esse caminho é a palavra de Jesus. Por isso devemos obedecê-la para que a justiça de Cristo encubra nossa vida e assim sejamos salvos pela graça dele. Amém? Ninguém que chegar no céu vai ter chegado lá por méritos próprios. Ninguém vai chegar lá porque foi uma boa pessoa, porque fez boas obras, dava cestas básicas, dava dinheiro, doava roupas, ajudava necessitados. Não. Nada disso levará nós ao céu. Mas aqueles que alcançarem a salvação vão ter alcançados graças aos méritos da justiça pura de Cristo. Aqueles que chegarem no céu vão ter chegados porque escolheram confiar na palavra do Senhor e obedecer os caminhos dele. Então, que nós possamos viver assim, irmãos. Que nós possamos viver confiando na palavra do Senhor e obedecendo o que Ele já mandou. Isso que é viver pela fé. Seremos salvos pela graça de Cristo,
confiando no que Ele já fez por nós e obedecendo o que Ele deixou escrito. É assim que funciona a graça de Deus. Ele já fez tudo por nós, Ele já preparou o caminho. E o nosso dever, a nossa parte, é apenas obedecer o que Ele já mandou. Amém? Vamos orar para encerrar? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui estudando a Sua palavra e te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez por nós. O ser humano, após o pecado, não tinha nenhum futuro de boa esperança, a não ser a morte. Mas o Senhor veio aqui, viveu como ser humano, viveu em pura justiça, para que através da sua justiça pura, nós possamos ter vida. Para que através da sua vida, da sua justiça, possamos herdar a vida eterna. Continue sendo conosco, Senhor, nos ajudando a manter o foco nos seus caminhos. Continue modelando nosso coração para todos os dias vivermos para Ti, obedecendo a Sua vontade. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, curta, compartilhe para que a palavra de Deus continue se expandindo a mais pessoas. Ok? Até o próximo vídeo.